Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Vamos entrando. Olá. Guarda mais um pouquinho para a galera entrar. Olá, boa noite. Vamos aguardar o Ever entrar mais um pouquinho. Onde será que está Ever? Oi, Ever, vou te chamar. Oi, Thomas. Oi, Caio. Tudo bem? Beijo. E aí? Eita. Me achou? Um dia eu aprendo. É, O como importante diz, é que deu certo. como diz a Evelyn, minha filhinha, pai, você tem que entender que você pertence ao século passado. Eu Tem que ter um nasci no pouco de século. paciência. Na verdade, eu nasci no século passado mesmo. É, até eu nasci no século passado, né? A gente tem que ir devagar. É, Oi, Dani. Oi, Theo. E aí, eu tudo ponho bem por óculos, aí? tudo ótimo. Ó, o Theo Barossi, quanto tempo, Theo? Que legal. Agora você enxerga, né? Agora sim, agora, se Não. tiver alguma. Mas eu. Bom, Se tiver pergunta, eu faço. Pode ficar tranquilo, eu anoto tudo. então pronto, melhor. Aí eu fico mais Pode relaxado. ficar sem enxergar, não tem problema. Ai, ai. E aí, como que tá o tempo aí? Belo Horizonte não é tanto quanto Brasília, Ju, mas é bem seco também nessa época. Ai, Né? seco. Seco, seco, bem seco. Então, a perspectiva de chuva aqui é lá para metade de outubro para novembro. Sério? Seco, seco. Então, assim, as plantas murchas, lembra daquela cena quando a gente chegava em Brasília, tudo cinza? Né? É bem assim, muita queimada, tá bem assim. Uhum. Né? No Que ambiente da clínica, doideira. tudo bem aqui, a gente fica no ar-condicionado e tal, é uma clínica bem ampla, mas quando a gente sai para almoçar ou vai lá fora, tá tenso. É seco, né? Tem que ser aqui quente. Eu lembro de Brasília, é complicado para adaptar, é difícil. De agosto a dezembro, ali, outubro, novembro, dezembro, é a parte que. Você lembra? As escolas chegam a fechar por baixa umidade, né, relativa. A OMS Sim, determina de 12, 13%, lá chega a 11%. muita coisa na verdade fecha, né? Não é só a escola lá, muita coisa É, para de funcionar por conta da umidade. É muito louco. é. É muito doido. Bora lá? Bora, tô aqui. Vamos lá. Eu vou te Prometo falar a apresentar então. verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Isso aí. Ever. Ever Gisso Souto Maior se formou em bacharel em quiropraxia pela Fevale, Universidade em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, em 2004. Sim. É pesquisador do processo histórico da quiropraxia no Brasil. Foi coautor, não sei se eu posso falar de coautor, da Comissão Jurídica da Quiropraxia, da ABQ, e Comissão Pró-Regulamentação da Quiropraxia no Brasil, e trabalha em BH hoje, Sim, certo? certíssimo. Show. Então vamos lá. Eu escolhi você para a gente conversar hoje porque amanhã é o dia da quiropraxia e a gente Pois se é, comemora, se eu não me engano, 125 anos de profissão. 125 anos de profissão.
E aí tem uma coisa interessante que acontece na quiropraxia como outras profissões, né? Mas como a quiro a gente está nesse início aqui no Brasil e tudo mais, nessa desbravada, a gente percebe que poucas pessoas, assim como eu e você, gostam de se envolver com a parte de bastidor. Sim. Que eu não sei se a gente tem um parafuso a menos, se a gente não tem o parafuso, É, porque a gente adora uma encrenca. Botou uma encrenca, a gente vai lá para resolver o negócio. A gente adora isso. é, pior que é. Então, assim, como o foco hoje é você, a gente vai tentar entender um pouco isso. Por isso que até eu coloquei esse tema do além do consultório, porque realmente a gente vai além do consultório. E tem muitos que trabalham além do consultório. Quando eles atendem atletas, quando você atende projetos fora do consultório. Agora, o nosso além do consultório, cara, é ralação, é sofrimento, é bastidor, é falar com deputado, é falar com vereador, tentar achar uma brecha, tentar achar um horário na reunião de uma agenda. É surreal. O nosso além do consultório é muito surreal. E aí, Apagar e a alguns gente. incêndios, né? Ser um pouquinho bom. Apagar alguns incêndios. Quando eu entrei na ABQ, como presidente da ABQ em 2007, foi uma fase muito pesada. O primeiro mandato foi muito pesado. E, e a gente tinha uma equipe que trabalhava muito bem, né? A diretoria toda da ABQ na época trabalhava muito bem. A gente tinha a Carmen de secretária executiva e tinha as comissões funcionando. Mas eu acho que aquele início da minha gestão, pelo menos, que você participou com as comissões e tudo mais, eu acho que foi muito pesado porque a gente teve que superar muitos obstáculos. Sim. E é o que a gente vai falar um pouco aqui, né? Então, você desde a época de aluno, pior do que eu ainda, você desde a época de aluno, você sempre se envolveu com a parte de bastidor. Você fez Sim. parte do diretório acadêmico. é, Eu lembro que a gente tinha os cursos que no início do ano acho que era no Sul, era em São Paulo, no final do ano era no Sul, que era o tal do Não, SecSul, que a era, gente era anual. fazia Um todo ano ano. era São Paulo, outro ano era Rio Grande do Sul. Todo ano tinha. A gente fazia um ano em São Paulo, outro ano no Rio Era um Grande do ano Sul. cada um, é verdade. E aí nisso, a gente organizava ônibus, a gente envolvia toda a galera. Sim, E você, quando tinha que ir para São Paulo, você já tinha uma família quando você fazia a faculdade. Você já tinha uma esposa, você já tinha 2 filhos. Eu sim. acho que a pequena que hoje está gigante, praticamente uma quase mulher. Eu não lembro que ano que ela nasceu, na verdade, mas eu lembro muito bem vocês chegando de carro, que vocês iam de carro para São Paulo para fazer os cursos. A sua família sempre acompanhou você para sempre abaixo. Sim. A Ellie deu uma santa praticamente, porque eu não sei como que ela aguentou tudo isso, porque você não parava quieto um minuto por conta de tanta viagem e reunião. E aí você fez o seu TCC em História da Quiropraxia, que eu acho que você sempre gostou muito da questão de história, de como começou, como iniciou, quem participou, quem fez e quem não fez e como que isso está evoluindo. E aí, em 2006, você deu início, junto com a CIRA, a comissão de regulamentação. Sim. E aí, não satisfeito com isso, você ainda foi para Brasília para iniciar esse trabalho físico em Brasília, digamos assim, Sim. que era pegar o Presencial, né? projeto de lei presencial, mais pesado, que você começou a fazer. E aí, cara, você casado com 2 filhos, você estava recém-formado, tudo bem que você já trabalhava há muitos anos, mas você estava recém-formado em bacharel de quiropraxia. O que te motivou e o que te deixa envolvido com essa questão de bastidor, de adorar uma encrenca para resolver? Bom, você fez um bom trabalho de investigação aí, viu? Eu tô aprendendo com você. Nossa, você mencionou coisas que nem eu lembrava mais. Pois bem, sim. A primeira coisa foi que, quando eu comecei a minha atividade acadêmica na FEVAL, na primeira turma, em fevereiro de 2000, eu estava com uma bolsa para ir para os Estados Unidos e a própria Palmer College me escreveu dizendo que não seria necessário que eu fosse para lá, porque agora estariam aqui no Brasil. E usaram uma frase bem interessante que eles falaram assim: aqui nos Estados Unidos você vai ser mais um estrangeiro numa faculdade famosa. Aí no Brasil,
você vai fazer parte de uma primeira turma onde a faculdade famosa vai aí te conhecer. E aí, isso me Verdade. mexeu um pouquinho comigo, eu gostei da história e resolvi ir para a Fevale e foi fantástico. E eu só não fui para a Embi Morumbi, porque eu morava em Belo Horizonte à época, porque não tinha ainda. A Embi Morumbi, eu liguei para a coordenação, fiquei sabendo do curso lá, e tinha um processo contra a abertura do curso na Embi Morumbi. Tentaram impedir. Foi. E aí, nessa, o coordenador, o doutor Eduardo Bracher, eu liguei para ele e falou assim, olha, não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Sabe como é que é a questão jurídica? Então, continua na Fevale, porque para mim, por logística, por família, por custo, tudo seria melhor se fosse em São Paulo, porque eu moro mais próximo. Sim. E, enfim, estando no Rio Grande do Sul, fui com fé e coragem, pus a família no carro e fui. Foi uma experiência dura, mas faria de novo. Maravilhosa. E lá, no início do curso, indo direto ao ponto do porquê, eu sentia falta. Eu estava bastante entusiasmado em fazer parte da primeira turma. Eu era do sexo masculino mais velho da turma. Até amigos próximos brincando, alunos, né, acadêmicos, eu lá com meninos de 18, 20 anos, eu com 32 à época, me chamavam de velhinho, e a gente brincava com isso. Me confundiam até com o professor, porque eu sempre gostei de terno e gravata, eu ia de terno e gravata para aula. Mas, enfim, eu senti falta da história no Brasil. E É verdade. desde o início do curso, a gente ouvia falar de Palmer College, de como começou do mundo, autoridades do mundo, as faculdades. E quando chegava, mas como é que isso começou aqui no Brasil? Por que que hoje eu estou fazendo uma faculdade aqui no Rio Grande do Sul? De onde que saiu isso? Como é que é isso? Né? E por sermos pioneiros, né, na área acadêmica, lógico que teve aqueles grandes professores que nós devemos todo respeito, honra e reconhecimento. Eu não vou falar nome de nenhum para não cometer nenhum erro, porque eu amo todos e eles sabem. Daí, nós, como acadêmicos de uma faculdade, um curso superior, fomos os primeiros junto com a Embi Morumbi. Então, cadê a nossa história? Lógico que isso não foi uma coisa que surgiu. E aí, conversando com um e com o outro, eu resolvi, então, eu vou pesquisar isso. E, olha, eu me achei nisso. Eu não sabia que gostava tanto de história, de buscar. E eu fiz uma pesquisa, fui atrás e consegui achar pessoas. E nessa busca caiu no meu colo uma situação inusitada que não constava nos anais da história. De um personagem que tinha uma história que não era, que era dita e divulgada por muitos, inclusive em livros estrangeiros da história da profissão sobre o Brasil. E de repente nós descobrimos que a história verdadeira não era aquela. Então isso me deu uma abertura para apresentar meu trabalho depois de formado como um trabalho de conclusão de curso. E eu levei para a Austrália, num congresso. Lá fui reconhecido e eu passei a ser um pouco conhecido como aquela pessoa que desbravou um pouco mais tecnicamente, em terminologia científica, a história da quiropraxia no Brasil, de fato, a partir de dois momentos. Da década de 20, quando eu tinha os empíricos aqui, que vinham e tal, não é o fato aqui, e depois da década de 70 para 80, quando vi de fato o primeiro brasileiro formado em quiropraxia no Brasil. E aí surgiram nomes importantíssimos que eu faço questão de mencionar, como Marino Schuller, Cira Borges, que hoje, se a quiropraxia está no Brasil, nós temos muito a dever a Cira Borges e toda a estrutura que ela movimentou, é um profundo reconhecimento e respeito a ela pela história e por tudo que ela ainda faz pela profissão mundialmente. Enfim, e outros nomes, né, que a gente... Mas Uhum. a Cira realmente é uma peça crucial, ela, Angela Kuber e outros mais. Né? Então, isso foi o ponto inicial. O que me motivou foi a necessidade de saber da história. E aí começaram a surgir as percepções do que precisava para melhorar a situação. Né? A informação precisa ser clara. Né? Então, enfim, eu acabei me envolvendo com a parte política e aí é um mundo novo e maravilhoso que, como você falou, a gente gosta. É como quem é viciado em cachaça, né? A gente toma, faz careta, mas não abandona. É incrível. Mas, na Cara, é verdade, verdade. falando sério, é apaixonante, porque a gente vê cada coisa fantástica acontecer, vidas sendo transformadas, pessoas mudando paradigmas e a quiropraxia se estabelecendo. E saber que você, de alguma forma, mesmo que de uma forma bem sutil, pôde participar daquele processo, ninguém precisa saber, você sabe. Então, isso aí é muito gostoso, é muito bom. É, isso é verdade. Deixa eu só falar uma coisa. Você foi da primeira turma da Fevale, né? Sim. Quem tá aqui é o Cervantes, da primeira da Embi. Olha que Cervantes, Falou que pessoa fez incrível. quando ele fez a faculdade ele já estava com 40 anos. Então, Deixa eu mandar um é, beijo pra Letícia que entrou agora, pra Lilian, pra Jenny que eu vi aí.
Galera, quem quiser fazer perguntas pro Ever e para mim, hoje é o dia. Hoje é o dia da gente vai responder. Uma curiosidade, já que tem dicas e coisas curiosas, vamos apimentar um pouquinho já no início da história aqui. Com todo carinho, é um apimentado gostoso, sem crítica. Quem é o primeiro, Fevale ou AMB? Né? Aí, nós temos aqui uma coisa muito tecnicamente interessante. é a AMB. Legalmente é a AMB. Legalmente, não só é técnico. Por quê? Foi quem formou a primeira turma. Independente de quando começou, ela formou a primeira turma. São dias de diferença de início. Mas eu acho que é por conta do próprio sistema, né? Porque a Embi Morumbi, ela tem aquele sistema de semestres fechado e a Fevale não, né? A Fevale você tem um período que você pode se formar, que tem um período... Tudo bem, esse é um fato, mas tem uma pimentinha gostosa aí no meio. A pimentinha gostosa é o seguinte, a Embi Morumbi iniciou o curso de graduação no início de março de 2000. A primeira turma começou sua aula em início de março de 2000. E a Fevale iniciou sua aula no dia 19 de fevereiro de 2000. Então, 2 semanas antes, ou 3, a Fevale começou o curso de graduação. No entanto, o projeto de iniciar a graduação no Brasil, ele nasceu por meio da ABQ na Fevale 2 anos antes, formalmente. Que é a formação de docente. Eu tô querendo ser o primeiro em alguma coisa, não, vai. Continua que tá bacana. Eu não sou o primeiro. O Paulista chegou antes, Ever. O Paulista foi lá e fez o sistema acontecer, cara. Aí, a Embi Morumbi, com toda a sua estrutura fantástica, eu tenho muito orgulho de ter sido docente na Embi Morumbi, trago isso na minha história, foi um momento fantástico. O que acontece? O curso obedecia uma carga horária muito extensa naquela época, 5.000 e tantas horas. Né? E a Embi Morumbi tem um sistema de estrutura de curso muito bom também, só que por ser São Paulo, dinamismo de vida em São Paulo, o pessoal estuda de manhã, de tarde, à noite, a vida do paulistano, de fato, é incrivelmente intensa. Né? E eles conseguiram obedecer toda essa carga horária, formar com excelente qualidade profissionais um semestre antes da gente. Então, resumindo, sua é a primeira turma da Fevale e segunda do Brasil. De formado, sim, é verdade. Isso é verdade. Prometo falar a verdade. Essa é verdade. Vai fazer o quê com um negócio desse? Não sabe o que fazer. Então, eu fui aluno da primeira turma de bacharéis quiropraxistas da América Latina, iniciada na Fevale. E a Embi Morumbi formou a primeira turma de bacharéis quiropraxistas no Brasil. Ai, meu Deus, tá bom. Ok, título é seu. Olha que eu estou falando com a presidente, ganhou. Da Federação Latino-Americana de Quiropraxia. Deixa eu respeitar. Ganhou, ok. E essa é a pimentinha. Não, tudo bem. Vocês, as primeiras turmas, eu sei que tem essa coisa de vocês com a Embi Morumbi. Eu acho divertido isso. As pessoas me perguntam muito como que eu me organizo para conseguir fazer tudo. Só que para mim, na época, era até que tranquilo. Aí, Cervantes, primeira turma da Embi Morumbi. Isso aí, Cervantes, primeira turma foi da Embi Morumbi de formato. E aí... Cervantes tem razão, ele sempre tem razão. E aí, eu era solteira, eu tinha, logicamente, meus pais e tudo mais, mas eu não tinha marido, eu não tinha filhos. E você tinha filhos, esposa, e ainda tinha nascido uma pequenininha. Como que você fazia para organizar tudo? Porque assim, não é fácil. O trabalho, o nível que a gente trabalhava e trabalha ainda, infelizmente, a gente tem que tomar decisões como tudo na vida, que então a gente tem que fazer algumas coisas, deixar de fazer outras. Então eu tenho certeza que assim como eu, você perdeu o aniversário de alguém, você perdeu alguma data comemorativa, reunião de família, porque eu perdi muitas reuniões de família, muitos aniversários da minha mãe, das minhas irmãs e da minha sobrinha não, das minhas irmãs e tudo mais. Agora, e aí existe a coisa que a gente faz pela causa. Eu acho que quem trabalha por bastidor, a gente não faz para ganhar título. E a gente não faz para ganhar uma medalha no final do pódio. A gente faz porque a gente quer que a causa aconteça. A gente quer que a quiropraxia seja regulamentada. E a gente quer um trabalho mais seguro e melhor e legalizado para os quiropraxistas. Por isso que a gente lutou pelo CBO e a gente entrou pelo CBO. Só que ao mesmo tempo que a gente faz tudo isso
e todos os ganhos que a gente tem, isso dá uma conquista muito grande pra gente e dá uma sensação de, cara, eu tô no caminho certo, dever cumprido e tá tudo caminhando e vamos lá. E ao mesmo tempo a gente tem muita culpa, porque a gente deixa familiar de lado, a gente deixa amigo de lado, pessoas que a gente ama demais e que amam a gente. Então, como que você faz para você se organizar para fazer tudo isso? E principalmente na época que estava no início, e como você lida com essa culpa que a gente carrega, não adianta. É verdade. Olha, Juliana, é, isso é um ponto bastante delicado, porque na hora que você está diante da situação, você vive um conflito muito grande. Vive um conflito muito grande. Eu me lembro que em 2011, salvo engano, nós estávamos formulando um segundo projeto de lei para a quiropraxia e você participou disso. Nós redigimos esse texto com a ajuda da assessoria parlamentar e tudo mais, e advogados. E esse é um trabalho muito complicado, porque você põe no papel aquilo que vai definir a profissão. Então envolve muito empenho. Nós estávamos em Brasília. Eu me lembro que nós fomos no dia 22 para 23 de maio em Brasília para fazer isso. E a minha família tinha planejado uma festinha de aniversário para mim no dia 23 de maio e eu não pude ir porque eu estava em Brasília resolvendo essa questão. Eu Parece lembro. simples, mas isso, e para quem tem crianças pequenas em casa, a Evelyn, a minha filha mais nova, ela nasceu em 2001, eu estava no meio do curso da Fevale. Diga-se de passagem também que na Fevale, o modelo de ensino lá, eu fiz parte de uma primeira turma, mas eu tinha a opção de fazer mais suave. Só que eu queria me formar logo, eu já estava com 32 anos, eu tinha que tocar minha vida. E era intensivo. O curso era manhã e tarde, todo dia, de segunda a sexta. Eu trabalhava à noite ainda para ter algum recurso. Eu tinha FIES, eu tinha, enfim, e a esposa trabalhava, é enfermeira, trabalhando no hospital, a gente vivia de favor na casa de um amigo, nos fundos. Então, era um momento muito difícil do ponto de vista de estrutura de família por um ideal. Não foram poucas as vezes, inclusive uma bem marcante, que minha esposa, com lágrimas, falou assim: tranca esse curso, vamos organizar a vida, depois a gente continua. E ali eu tive que tomar uma decisão. E com muito aperto, eu falei: minha querida, eu não vou trancar. Se eu trancar, talvez eu não volte, porque está muito difícil manter. E aí vai ser complicado. E tanto é que na formatura houve muita emoção. Eu fui orador da turma, minha esposa chorando. Então, assim, realmente tem isso. Só que quando você se envolve com uma coisa que você sabe que é verdadeira, que é justa, que você está indo pelo lado certo, que você não tem má fé, que você não é charlatão, que você não está usando de recursos políticos e poder de lobby para poder deturpar uma situação em favor de lucros, como a gente vê aí contra a gente. Pessoas que deturpam o nome da profissão. Então, assim, quando você vê que você está com a É. verdade e ela é pura e vale a pena, e você vê que tem uma situação que você tem a informação e conhece o caminho para ajudar aquilo a se resolver, você não mede esforços para ajudar a acontecer. E quantas situações nós vivemos em que a gente viu um problema, e poucas pessoas sabiam daquele problema, mas podia acabar com a própria ABQ, com a ABQ, com a profissão no Brasil. Nós conseguimos Sim. ir lá com a pessoa certa, a despeito de crítica, muitas, para não dizer a maioria das vezes, com recurso próprio, e a coisa se reverteu, ninguém nem sabe que existiu aquele problema. Porque tinha pessoas, não que nós fôssemos os grandes sabichões, mas nós vivíamos aquele momento em que nós tínhamos a informação e sabíamos com quem falar. Né? Isso até abre um precedente aqui, muito carinhoso e muito respeitoso, com esses fantásticos colegas que nós temos, que às vezes vêm com boas ideias, com pessoas que querem ajudar, e a gente é obrigado a falar assim: olha, tudo bem, mas calma, vamos segurar um pouquinho, vamos ver, porque não é simplesmente chegar ali e fazer. Existe toda uma Nossa, estrutura de base, testemunho. todo. Então a gente às vezes sofre também pelos nossos próprios pares por não poder ter acesso a tanta informação e Nossa, não eu quase apanhei compreender. muito de tiro. Eles acabam não compreendendo por que a gente faz isso. Só que eu não me É, sinto mártir, eu fiz o que eu tinha que fazer, porque eu estava ali defendendo o que é certo. Eu penso que qualquer sim. pessoa faria a mesma coisa se fosse a pessoa também, porque era a situação de momento. Então, realmente, conciliar tempo, estudar período integral. Eu ainda fui presidente da ABEC, da Associação de Estudantes, fizemos isso. Nós fazíamos viagens, nós fazíamos seminários, nós íamos trabalhar, filhos em colégio. Né? Tanto é que até esse ano, meus filhos, eu tenho 3 filhos,
Eu vejo com uma certa inveja santa, se é que existe isso. Por exemplo, eu vou mencionar por acaso uma pessoa que nós todos temos com muito carinho, o Nilo. Eu sei que ele não se importa de eu contar isso. O professor Nilo da Fevale, uma pessoa incrível que eu tenho com muito, muito carinho. Ele deixou toda a profissão, se formou, foi nosso docente, é quiropraxista, tem sucesso como professor, como quiropraxista. Os filhos veem isso nele, se tornaram quiropraxistas. Tá certo que o Elton, meu colega, acabou se tornando padre, ele tinha outra vocação, mas ele fez a faculdade de quiropraxia inspirado pelo pai. O outro fez e vive até fora do Brasil como quiropraxista. Eu, com tanto envolvimento com a quiropraxia, eu tinha uma maior frustração. Não consegui convencer nenhum filho meu a ser quiropraxista, porque eles viam em mim tanto empenho e tanto desgaste em favor da profissão que eles não queriam aquilo para eles. Hoje eu já posso cantar uma bolinha diferente, que eu tenho minha filha mais nova que nasceu no meio do curso e está dizendo que vai fazer ano que vem faculdade de quiropraxia. E eu não vou falar mais nada, porque senão ela vai ficar brava comigo. Senão ela vai desistir amanhã. O Cervantes agradeceu a gente pelo trabalho e a Sônia, oi Sônia, falou que ela lembra da sua história, que foi realmente muita luta. Sônia Dani. É. Sônia. Ela é também. E o filho dela é quiropraxista, inspirado pela mãe. Né? Família sensacional. Adoro essa família. Assim, então, Juliana, a resposta é como conciliar? Não sei. Eu não tenho resposta para te dar. É uma questão de amar de verdade como um pai dedicado aos valores de família. Tenho muito orgulho da minha família, meus filhos todos do bem, bem dedicados. Tenho filho casado já. Nossa, os filhos são muito bem criados. E a gente conseguiu, de alguma forma, sabe, mostrar que vale a pena lutar por uma causa. E eu vou te dizer uma coisa. A quiropraxia nunca me decepcionou. Eu vivo da quiropraxia e vivo pela quiropraxia há 34 anos. Nunca fiz outra. Sim. Eu acho que a família sente, só que a família vê que a gente está fazendo o que a gente ama, né? Então eu acho que eles meio que aceitam e acho que não dói tanto, porque vê a gente ali trabalhando e ficando tempo fora, mas a gente consegue conquistar as coisas, né? Então eu acho que dá uma balanceada, assim. Tem uma coisa de perfil, né, Juliana? Eu sou conhecido pelos que me são mais próximos como uma pessoa que nunca desiste. Se eu estou convencido. Me convença que eu estou errado, que eu mudo. Mas se você não me convencer, você está me motivando a continuar. Mas eu usei isso, eu acho que você também usou isso por uma forma positiva, porque assim, eu aprendi que, lógico, eu moro em outra cidade, separado dos meus pais, da minha sobrinha e tudo mais, dói, mas foi uma decisão minha, morar longe. Agora, o que eu faço é assim, todo momento que eu tô com eles, eu me dou 100% a eles. E eu acho que é isso que a gente fazia. Eu acho que como a gente ficava fora algum tempo, a gente, quando chegava, a gente dava muita atenção. E aí, às vezes a pessoa está em casa o dia inteiro e não liga para os pais, não olha os filhos, não dá aquele amor que tem que dar. E às vezes o amor que você dava pontualmente era o que eles precisavam. Olha, Juliana. Tem isso também. Quando Cira Borges convidou a mim para ir para Brasília, 2006 para 2007, para nós criarmos a Comissão Pró-Regulamentação e começar. E você também, na mesma época, foi convidada para assumir um cargo absurdamente responsável, né, que é a estruturação da ABQ. Nós vivemos juntos intensamente essa situação. Teve épocas, isso foi em final de 2006 para 2007, e nós não tínhamos recurso algum. Eu deixei minha família em Santa Catarina e por 3 meses, de setembro, outubro, novembro, dezembro, por 4 meses, eu dormia na clínica da Cira, eu dormia na clínica, na maca de Tule, na maca Tule. Nós não tínhamos condição e era um desafio. E ela, lógico, ela nem me propôs isso, eu que me dispus a isso. A Cira jamais ia propor isso. Né? E eu queria, porque a gente precisava fazer algo. Era um momento de decisão para a estrutura da profissão no Brasil. Tinha que ter alguém, não precisava ser o Éver, mas tinha que ter um louco ali que aceitasse ficar ali nessas circunstâncias. E vaquinha foi feita entre colegas, pessoas ajudaram, ajuda de fora para a gente ter despesa mínima ali. Mas eu dormia na maca e para tomar banho, você conhece a clínica lá? A clínica não tem um banheiro estruturado, com chuveiro, nada disso. Tinha um toalete. Eu andava 3 a 5 quadras em Brasília, porque eu conhecia um acupunturista com o qual fiz amizade, e ele tinha uma clínica que tinha banheiro com chuveiro. A quadra em Brasília chega a ter 500 metros. Eu andava 3 quilômetros
É para tomar longe. banho e voltava mais 3 quilômetros, 6 quilômetros. E às vezes, enfim. Mas eu fazia isso com tanto. Eu não pensava nisso e como sacrifício. Ai, A tem que ir gente lá. não vê o Não. sofrimento. A gente Então, passou uns perrengues lascados. e eu não era um iniciante de 18, 20 anos. Eu já estava ali com praticamente 40 anos de idade, iniciando um processo. E aí eu tinha que atender alguns pacientes para ter recurso mínimo. A clínica ajudou demais, porque a Cira, com a estrutura da clínica dela, cedeu para a gente atender. Só que 80% do trabalho era formiguinha lá no Congresso Nacional. Então não tinha tempo também. Era uma coisa Agora, esse interessante. Como que isso aconteceu? Hoje eu fico pensando, como é que a gente fez isso? Mas está lá. A história não está aí. sei, mas tá lá e tá andando, é Né? isso que importa. Eu lembro que depois que você saiu, eu entrei em 2009 fazer esse trabalho, que misericórdia, é um trabalho pesadésimo. Foi. E agora, esse trabalho de Brasília rendeu muitas histórias que a gente sofreu na hora, mas hoje a gente ri absurdamente. Sim. Você tem uma história muito boa, que foi quando você foi parado pela Polícia Legislativa dentro da Câmara. Não, quase fui preso, verdade. O que acontece? Teve uma fase ali, 2007, 2008, que houve Ó, um movimento. foca, edita. Vai. Então, houve Conta um com movimento. foco, Obrigado. Tá de bom. nada. Houve um movimento internacional para fazer uma campanha para ajudar o Brasil no processo de regulamentação. A CIRA, Foi. junto com a federação, fez isso. E aí, a cultura norte-americana, Não quiropraxia, da pode falar quiropraxia, nomes. então, não Ah, vou falar não. lembra disso. A cultura Ah, norte-americana não vê o trabalho de lobby como no Brasil é feito. Eu não sou lobista. Aqui no Brasil a palavra lobista é até pejorativa. E lá fora foi feita uma campanha por meio de um jornal famoso da quiropraxia para ajudar o Brasil. Então, num processo de tradução disso aí, esse jornal aqui no Brasil foi traduzido pelos nossos opositores como que estivessem fazendo uma campanha para comprar deputados. E aí, ficou. eu, eu fui orientado a fazer, eu fui orientado pela Federação Mundial a providenciar uma tradução juramentada desse jornal, de um volume Foi. enorme, eram 8 páginas, para levar em cada gabinete de deputado. E aí tem uma pessoa incrível, que eu não sei, acho que eu vou acabar falando o nome dela, né? Mas enfim, que é nosso braço direito total em Não, Brasília, dela pode, dela a pode. Daisy, a Daisy, a Daisy Daisy. pode falar. Daisy Olha, não vai. Tem que tomar cuidado, Ever. Eu já tive um processo. Eu não posso ter outro por causa de eu live, vou, eu pelo vou te amor de provocar. Deus. A Daisy, ó, gente, poucos quiropraxistas sabem o que significa Daisy na quiropraxia, na estrutura de legalização A da Daisy é quiropraxia no Brasil. sensacional. É a Daisy nossa Schuller, assessora parlamentar hoje. é uma gaúcha faca na bota que não tinha nada a ver com quiropraxia, descobriu o nosso projeto por Foi. meio de um amigo e dedicou muito. Ela realmente. Bom, se for falar da Daisy, dá mais que uma live. A Daisy É, merece. ela é sensacional. Quem sabe um dia você traz a Daisy. Né? É, eu preciso de autorizações. Tem que ver, não sei se politicamente é correto, Não sei mas se enfim, pode. vão editar isso aí. Agora é o seguinte, então, eu estava lá nos gabinetes, a Deise ajudou com o impresso por meio dela, chefe de gabinete de um parlamentar, então nós somos cidadãos, temos direito, então ela providenciou dentro das legalidades que nós tivéssemos lá cópias dessa tradução juramentada. E eu tinha que ir de gabinete em gabinete entregando isso. São 513 deputados, fora os 90 senadores e outras personalidades. Eu fui de um a um. Depois de ter feito mais ou menos uns 300 a 400 gabinetes, eu fui parado pela Polícia Legislativa, que as câmeras do sistema viu que eu estava indo de gabinete em gabinete entregando isso eu não sabia, é proibido. Só pode ser via... enfim, eu fui levado pela polícia, só me permitiram fazer uma ligação. Eu liguei para a Daisy. Daisy, estão me levando. E ela, como chefe de gabinete, conhecida lá dentro, uma pessoa muito influente, ela entrou em contato com a Polícia Legislativa e eu fui aí liberado de uma possível situação que poderia comprometer, inclusive, o nome da ABQ, né? Porque eu estava ali representando a ABQ. Então, Não pode. não pode. Isso aí foi falando assim parece simples, mas se você vê o cara pegar, te chamar, você vê ele com a algema na cintura, possivelmente. Bom, deixa lá. Mas eu sei, já que você me provocou, e pelo menos eu não fui a um tribunal responder a um processo criminal, né? Senhora Juliana Piva, nossa presidente da Federação Latino-Americana de Cara, Quiropraxia, à época presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia, foi convocada para responder criminalmente
ou numa ação que envolve a parte da quiropraxia. De repente, você pode contar um pouquinho dessa história para a gente também, Ju. Acho que o povo vai gostar de saber. Não, isso eu posso. Na época, vários quiros receberam denúncias, né, de que estavam exercendo ilegalmente a profissão de quiropraxia. Não, mas esse processo E criminal aí... é uma coisa diferente que você foi, né? Você Mas foi... então, eles estavam recebendo isso, aí eles iam na delegacia, prestava depoimento, a gente orientava, e isso era arquivado e beleza. Aí o advogado da BQ me liga dizendo, olha, você foi intimada por uma... Você está sendo acusada criminalmente de você estar enganando as pessoas. Eu falei, mas o que eu fiz, gente? Aí na verdade, na ação dizia que eu criei uma associação onde eu estava enganando as pessoas, iludindo as pessoas de que existia uma profissão chamada quiropraxia, que não era, que na verdade era fisioterapia, e que eu estava liderando esse grupo, e isso não pode, porque eu estava cometendo um crime de enganar as pessoas, de dizer que existia uma profissão que não existe e ainda cobrar delas fazerem parte de uma associação e liderar isso. E aí a audiência foi em Brasília. Então, assim, eu já não morava em Brasília, eu morava já no Rio de Janeiro, na época eu estava no Rio de Janeiro, eu tive que ir para audiência em Brasília. E assim, a gente sabe que a gente está correto na história, a gente sabe que a quiropraxia existe, a gente sabe que a gente que a gente não é errado. Só que quando você é acusado criminalmente, aí você pode explicar até melhor do que eu, porque você estudou muito mais jurídico do que eu, vai depender do juiz. Se o juiz olhar para minha cara e achar que eu realmente estou enganando, eu podia estar presa uma hora dessa. É. E aí? Então. Eu corri o risco de ser presa. Você não seria mais ré primária, né? No mínimo. Bom, situações como essas foram aquelas que a gente ri. Muitas delas a gente não pode. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. No final, a gente chegou para audiência, o juiz leu tudo, falou: isso aqui é quiropraxia. A gente explicou que era quiropraxia, a gente entregou toda a documentação e tudo mais. Ele leu e falou: cara, não, vocês estão corretos, você não está exercendo nenhum tipo de crime. Eu agradeci ele. Processo mas arquivado. Eu suei, cara, esse daí eu suei. A minha pior parte era ir para as audiências. Eu nunca vi uma pessoa ir tanto em audiência como eu fui pela BQ. Eu nunca achei na minha vida que eu fosse ter que entrar num tribunal. O que eu entrei em tribunal pela quiropraxia foi surreal. Era a pior parte. Você chegou num ponto, não sei se está no teu cronograma, eu não estou nem vendo nada, não estou enxergando, só estou vendo o seu rostinho aqui. Mas essa questão, nós, desse bastidor da quiropraxia, vimos muitas acusações inverdadeiras, inverídicas, né, acusando de forma pejorativa, porque as pessoas que fazem essa acusação se sentem intocáveis. Foi pesado. No início, lá em 2006, foi muito pesado. Não, em 2003, saiu uma decisão dizendo que nós podemos trabalhar livremente. Em 2000 e tanto, uma autarquia vai e diz que nós estamos exercendo ilegal uma profissão, desrespeitando a decisão judicial. Enfim, tem isso também. Até que um dia nós conhecemos um outro personagem muito incrível, que muito nos ajudou, infelizmente não está mais conosco, né? Dr. Luiz Castanha Maia. Dr. Maia, ele era um paciente nosso em Brasília, era um advogado muito respeitado, e ele só pegava ações muito grandes, mas ele, por alguma razão, ele era nosso paciente, ele pôde nos ouvir, e ele um dia falou uma frase para a Juliana que eu gostei muito. Ele falou assim: vocês precisam sair da defesa e ir para o ataque. E eu acho que foi aí que a gente virou a chave, porque a gente tinha muito medo, né? Aí foi a grande virada. Querendo ou não, a gente estava sendo atacados por e tem que tomar cuidado para não falar nomes, né? A gente estava sendo atacado por uma autarquia muito grande, cara, e muito poderosa. E a gente respeita ela até hoje. Agora, eram ataques pesadésimos que a gente tinha. E aí, quando chegou o Maia, eu lembro dessa frase até hoje no escritório dele. Ele falou: cara, vocês têm que parar. Porque quem muito se defende começa a ficar errado na história. Vocês estão virando as pessoas erradas na história. Vocês não são os errados. Aí foi quando virou nossa chave. Que a gente falou: então pode ir? Ele falou: vamos pra cima. Que foi quando ele entrou pra BQ. Que aí ele criou todo um planejamento de ações. E aí a gente começou a ir pra cima. Foi ali que se criou a comissão jurídica. Foi aí que criou a comissão jurídica. Foi.
a partir desse momento que nós vimos que precisava de uma Foi. equipe que entendesse da base da quiropraxia. Não pode falar a palavra difícil, eu adoro falar epistemológica, então eu vou falar da base estrutural da profissão, né? E também uma assessoria jurídica que entendesse da quiropraxia. Então aí entrou eu, Juliana, Dr. Maia, e a gente começou a construir isso, que gerou esse mandato de segurança em São Paulo, que nós varamos 2 noites construindo isso com o Dr. Maia, e que impede hoje o Conselho de Fisioterapia de fiscalizar. Né? Não, o trabalho com o Maia era muito surreal. Tipo, o Maia começou com você morando lá, depois você foi embora e eu entrei, não foi? Um negócio desse? Sim, foi isso. Você Foi. estava lá no início, né, do Maia. Eu peguei a metade do Maia. Na verdade, o Maia foi meu Cara, paciente e a gente trabalhou isso, e aí veio. Foi naquela época de transição que você estava organizando a BQ, e depois você fez e assumiu o jurídico junto. Né? foi, E é. aí Eu eu acho fui para a assim, AMB, dar aula na AMB e você ficou em Brasília. foi. Aí eu fui para Brasília, foi verdade. É, uma coisa importante de salientar é, quando a gente entrou na Câmara para fazer o trabalho de lei, do projeto de lei e entender todo esse projeto, a gente teve que estudar muito. A gente estudou legislação, a gente Eu estudou, estudei, meu Deus eu do li céu. 2 vezes, a Deise me deu de presente o regimento interno da Câmara. Eu li ele de E capa a você capa depois 2 vezes. passou para mim, falou, Tó, você vai para cá, Tó, de presente para você. Eu li aquele É negócio verdade. todo também. Era surreal aquilo lá. Eu lia 400 vezes a mesma coisa. E não entendia nada e ficava lendo, lendo, perguntando pra Daisy. O... Oi, Paulo. E aí, quando a gente começou o trabalho com o Maia, eu falei, meu, vai ser tranquilão, né? Porque o que o advogado faz? A gente vai entregar as coisas, o advogado monta a parada e tá pronto. Não, aí virou um Oba. inferno a nossa vida, porque a gente passava a tarde inteira estudando leis. E aí a gente tinha que escrever para o Maia, porque o Maia não é quiropraxista, o Maia não sabia escrever os termos que a gente precisava colocar nas Ele ações. colocava no juridiquês, né? A gente fazia toda a parte de texto para ele passar para o juridiquês e a gente tinha que ler o final da ação antes de entrar para ver se estava tudo certo, porque não podia cometer um erro de vírgula. Então, Teve um assim, episódio, cara, a gente Vilmar. estudou muito aquela época, a gente estudou demais aquela época. Aí quando você saiu de Esse Brasília, momento. que eu ia para reuniões pontuais para Brasília e aí eu voltava para trabalhar na minha cidade, eu estava no Rio na época. Quando você foi embora, que eu fui, que aí o Maia falou assim, amanhã reunião 2 da tarde. Eu cheguei na reunião de 2 da tarde, saí às 9h30 da noite, porque eu fiquei estudando o dia inteiro, que eu te liguei. E falei, Ver, eu não tô entendendo. Ele falou, você falou assim, então, esse daí é o trabalho, parabéns. Vai Uma na fé. vez, Juliana, uma vez eu estava numa reunião com o Dr. Maia, nessa situação que você pontuou aí, e o tempo passando, e eu tinha um atendimento na clínica para um senador. Eu ia atender um senador que precisava de atendimento quiroprático. Ele estava agendado. Veio o senador com seu motorista, seu segurança, seu assessor, na sala da espera da clínica me esperando. E eu lá do outro lado de Brasília, numa reunião com o Dr. Maia. Boa sorte. E aí, a assistente me ligou, o senador fulano de tal está aqui te aguardando. Eu falei, rapaz, eu achei que era mais tarde, não dá tempo. Doutor Maia, não, doutor Maia não deixou sair, não. Vamos Ele ter não que ficar aqui. deixava sair não, filho, era E aí eu castigo. liguei para uma O filho vai fazer colega ali. e pedi para atender o senador, ela fez o que pôde, ele entendeu, depois fui no gabinete dele, mas eu deixei de atender um senador da República, não que ele seja alguém melhor que qualquer outro paciente, não é esse o ponto. A questão é que o fato de eu atender um senador naquele momento de contexto político, eu poderia ter mais uma porta de entrada no Senado para a profissão, e iria ser É alguém a que poderia me parte, defender lá. Então, é a parte técnica que a gente faz, né? foi muito ruim, né? Essa situação que era para ser para o bem, mas também eu não podia ser. Ali naquele momento eu não podia ser profissional quiropraxista clínico e profissional quiropraxista que entende quiropraxia para ajudar na regulamentação. E foi ali que eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. Eu tinha que ser ou uma coisa ou outra. E eu, por um período, fiquei só na parte política e aí houve campanha. A gente teve ajuda de pessoas que doavam para a gente se manter lá. Foi, eu E lembro disso, verdade. foi até... Aquele início precisava, era muita coisa para que a gente tinha que resolver no início. Olha, eu vou te falar uma coisa. Viu?
Que foi com o Maia que a gente ganhou a ação, né? O mandato de segurança, eu acho que Foi o divisor de água jurídico. A ele foi partir daí, divisor de águas. Eu foi. acho o Maia. E o Maia dava muita bronca, cara. A Cira, então, tinha muito medo do Maia, porque o Maia dava muita bronca na gente. Ele não media palavras, ele batia na Ele mesa não de media juiz. palavras, ele era bruto total, assim, ele não tava nem aí. E eu acho que ele fez a gente dar essa reviravolta, que foi a gente virar o certo. Não que a gente virou errado na história em algum momento, mas a gente começou a postura do correto, porque a gente estava só na defensiva, a gente só Se você não ficava tem o que temer, sai a parte do ataque. com Tem uma medo. frase do Dr. Maia que eu guardo. Quando eu comecei a contar para ele o problema, naquela época existia o Orkut. Gente, estou falando do Orkut. Meu Deus, Orkut, já entregou a O Orkut. idade. Tá, vamos lá. 52 eu tenho. Vamos abrir o jogo, não adianta somente ver. No Orkut, uma pessoa da área jurídica que teve uma história com a ABQ positiva no primeiro momento, começou a fazer certas acusações inverdadeiras. E aí eu cheguei para ele e mostrei, doutor Maia, eu estou com esse problema aqui, o que eu faço? E ele falou assim para mim, dá o que ele está pedindo. Aí eu, como assim dá o que ele está pedindo? Sim, ele está pedindo para apanhar, vamos bater. E aí Ele era foi surreal. fantástico. Ele era Né? surreal. E aí depois dele vieram outros advogados e hoje tem o Renato, que também faz um Sim, trabalho sim, sim. brilhante na BQ. E eu acho que Na a gente teve verdade, muita a gente não sorte com pode. eles. É, a gente não pode ser injusto aí. A questão do Maia a gente está reforçando porque ele foi o ponto de partida da comissão jurídica que se estruturou. E a partir É, dali, lógico, houve mudança. O doutor Maia, infelizmente, veio a falecer. E aí teve um problema aí severo na saúde dele que o ceifou. Ele ainda novo. E aí, depois dele, vieram outras pessoas que contribuíram muito. E até hoje temos aí o doutor Renato Salge, a doutora Cristina Jabardo e outros que são pessoas que hoje conhecem muito de quiropraxia e nos ajudam bastante, né? Então, mas a comissão jurídica, ela nasceu ali, historicamente, né? Nesse processo em que estava eu, você e o Dr. Maia ali, e Cira foi pra Borges. gente estudar mais ainda. É, É. muito bem. Pois bem. Bom, a gente tem 9 minutos, eu não posso entrar no tema que a gente ia entrar. Eu vou ter que abrir outra. Cutuca, vai. Não, o que a gente vai falar? Se a gente contar alguma história, alguém quer saber de alguma coisa? Aproveita para perguntar agora, que aí a outra a Olha, gente abre com tema eu, certeiro e não eu entra posso mais em escolher, bastidor. eu posso escolher um tema de 5 minutos e falar rapidinho? 5 pode. Tá. Se você achar que não convém, pode me podar ao vivo, como você já fez muitas vezes É, comigo. faço, eu faço. Eu Você tenho gosta de visto. falar muito, Ever, você sabe disso. É porque assim, a informação precisa ser passada. Eu tenho visto com muito carinho, principalmente a partir de uma postagem da Letícia Gitassi, um movimento que despertou com uma certa força o valor da mulher na quiropraxia aqui no Brasil. É. Não, eu tô lendo Paulo aqui, fofoca de processo. O que que você quer saber de fofoca de processo, Paulo? Seja mais Ô, Paulo, não tira meu objetivo. foco não, não tira meu foco não, Paulo. Deixa eu falar das meninas. Depois Fale você das faz uma meninas. live, depois você faz uma live só de fofoca, para as duas a gente faz. Tem bastante. Mas não As pode que falar nome, é difícil fazer uma live de fofoca, não pode falar nome. sabia fulano fez isso. É, Bom, existe uma pessoa, uma persona. e aí a pessoa vai saber quem é, vai ser ruim. Bom, É, eu vou então é escrever o um livro seguinte, ainda sem nomes. eu quero falar para quem está nos assistindo com muito carinho. Eu sou homem, amo ser homem, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre, eu vou falar pelo menos em nível de Brasil, eu sei que isso envolve a América Latina também, mas sempre que a quiropraxia no Brasil precisou de alguém que resolvesse, foi mulher quem resolveu. Paulo Maria te mandou um boa noite. Ele, eu posso, se existiu ABQ, existiu o início do curso no Brasil, tem uma mulher chamada Cira Borges aí. E hoje está Foi, com essa é sensacional. Cira. Se O houve que a alguém gente tem hoje que é peitou gratidão toda a uma ela. estrutura acadêmica para começar uma formação de docente de uma coisa que não existia no Brasil, foi Angela Kolber. Uhum. É que o Paulo escreveu um negócio que eu não posso falar. Paulo, eu não posso falar nomes, Paulo. Ainda bem que não fica gravado as mensagens quando eu salvo isso, Paulo. Eu quero lembrar com muito carinho
do respeito que a gente tem pela contribuição que Angela Kolber deu pela sua A Ângela profissão, foi sensacional também, pela foi sua coordenadora de carreira, curso. né? Tem muitos nomes masculinos importantes, A mas eu estou falando filha só do dela Brasil. também, a Carol, tá Carol, grandiosa na pesquisa. Carol Kolber, Ana Paula Facchinato, e se eu começar a lembrar de E é todas muita elas, mulher. né? E às vezes eu fico pensando, as mulheres estão sentindo essa falta de reconhecimento, porque de fato há uma cultura machista no Brasil e no mundo, sim. E eu vejo, às vezes, eu trabalho aqui com uma grande amiga, uma excelente profissional, a Fumi. Inclusive, eu não vou falar porque ela não pediu, deixa quieto. Mas a Fumi, Ela já entrou ela aí. ela é excelente profissional. E esse papo, e quando um homem pergunta se essa mulher vai ter força para me ajustar, não vai, como é que é isso? Eu falo, vai na Fumip, depois você me fala. Muitos desistem de mim para ficar com ela. Cultural, né? É cultural Então, o assim, machismo. Só que a esses gente precisa 5 minutos que mudar, eu a te gente tem que pedi, evoluir. então, esses 5 minutos que eu pedi é para chamar a atenção para 2 pontos bem específicos. A Ah, mulher no Brasil, ela não tem que mostrar que pode, ela já é. Ela sim. já é. Ponto. Aí de nós, homens masculinos mesmo, quiropraxistas, se não fosse essas danadas aí que peitam. Eu fui Eu lembro o subordinado. quanto você me segurava nas reuniões, quando vinha aquelas eu- piadas machistas, eu queria então, voar em cima, você falava, não pode, fica quieta. você representa uma profissão, segura, faz de conta. Infelizmente tem isso. Mas, enfim, Respira. vocês já são mulheres importantíssimas e valiosas. E eu penso, agora não é uma crítica, é uma constatação, que tem certas mulheres que eu entendo, porque a mulher é muito mais que um homem em muitas coisas, inclusive nas atividades do dia a dia, porque ela faz tudo de salto, ainda tem marido, filho, não sei o que e tal. E nós ainda achamos, né? Mas, Vocês não conseguem andar de salto. de jeito. Falta algumas coisas que temperam isso na mulher no Brasil, que eu posso falar com muito respeito, eu me sinto bem à vontade de dizer isso, que é vontade de peitar. Não ofender e se impor de uma forma pejorativa, mas no salto, na categoria, fazer isso que essas fantásticas mulheres fizeram até hoje. Que eu citei Cira Borges, Angela Kolber, a própria Juliana Piva aqui ao vivo, e muitas outras. Que uma vez eu assisti Cira Borges, ela veio de Toronto para me ajudar num processo complicadíssimo em Brasília, eu precisava dela, tinha que ser ela é médica, ela representava muita coisa ali, eu era subordinado a ela. E ela pegou um avião, veio para o Brasil, foi para uma reunião, ela recebeu o telefonema de um neto que estava reclamando que ela veio no Brasil e não foi no aniversário dele. Eu vi Cira Borges chorando por não poder visitar o neto no aniversário porque ela estava se dedicando à quiropraxia. A Foi. mãezona, a matriarca da quiropraxia. Então, assim, vocês, mulheres, precisam se espelhar também nessas mulheres fantásticas, que não precisou deixar de ser feminina, ser delicada, de estar no salto, mas falar firme. Eu já vi Cira Borges braba quase voar no pescoço de um indivíduo que a ofendeu na Câmara. Eu já vi E Juliana já tendo viu que ser Cira Borges segurada. também no meio de uma reunião mandar a gente fazer alongamento para todo mundo relaxar. Verdade. Pera, vamos relaxar, uma reunião tensa. Mas, enfim, gente, nós, quiropraxistas homens brasileiros, precisamos parar de pensar. Eu não me incluo nisso, mas eu vou pôr tudo no mesmo balaio, porque tem muita gente que não pensa assim. Os quiropraxistas masculinos brasileiros precisam parar de pensar que é por ter porte masculino, talvez ser um pouco mais forte em algumas questões, que eles são mais capazes que a mulher no consultório. Não são. Os melhores É. ajustes que eu já recebi na minha vida vieram de mulheres que, sinceramente, mandam ver. E na política, quem mais resolveu foram as mulheres. Se tem quiropraxia hoje no Brasil, foi mulher que foi esteira. Então, acho que a gente tem que, no mínimo, reconhecer e valorizar o que elas fazem e são. Ponto. Esse é o meu recado. Isso aí. Foi isso mesmo, Théo. No meio de uma reunião pesada, ela falou assim: parou a reunião, vamos levantar, todo mundo e alongar. Cira. E tinha um filho dela conosco, o Ian. Que é isso, E Ian maninha? falou: Tu tá mãe. doida. E ela vai, Ian, Não, levante aí. não. A Ian levantou. Pera. Todo mundo, levante o braço, ela estava muito tensa, muito tensa. Foi, reunião Isso aí. pesadíssima, pesadíssima. Abafo caso, foi em São Paulo, abafo caso, não pode falar. O assunto não precisa dizer. O assunto não pode nem citar, Ever, pelo amor de Não. Deus.
É aquele assunto que você não quer que acorde de novo, deixa quieto. Olha, esse aí, Juliana, você sempre me cobra de eu não ter publicado o livro. Porque eu sempre que O começo a escrever e livro, desenvolver, Ever. eu me deparo com essas questões e eu não posso colocar o que é mais bonito e mais temperado no livro, que são as fofocas, né? Porque Ah, fazer uma mas aí tu não biblioteca... bota nome. Você tem que É, não mudar tem a nada. frase. Ah, nem... É que Bom, você adora escrever muito detalhista. Eu te falo isso, Ever, edita, traduz e tal. A forma que você escreve, a pessoa deve se ver e falar, cara, ele tá falando de mim total. Olha, Não pode. esses tempos aí, vocês viram no YouTube esse vídeo que o André Quironews editou? Ele me desafiou Uhum. para falar sobre a história e a legalidade. Vocês viram isso? Ficou no YouTube um vídeo de 16 minutos. Não tinha como ficar menor. E ele brigando comigo, eu reduzindo, e saiu naquilo. E o André é uma pessoa incrível. Ele conseguiu fazer milagres ali para conseguir É, colocar em 16 minutos. Né? é, bem isso. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa. E aí, me dá 2 minutos, porque até eu preciso gravar essa live. Então, para ele gravar agora, ele leva 1 minuto para carregar. Aí eu volto com outra e a gente vai falar o tema que a gente nem iniciou o tema ainda. Qual é o tema para ficar? Cenas dos próximos? A identidade da quiropraxia. Opa! Ixi, É o que vamos você lá. adora falar. Quem é o Ever hoje? A identidade da quiropraxia. Se amanhã é o dia da quiro, a gente vai ter que falar da identidade da quiropraxia. Tá Tá, sensacional, cara. vou... Fiquem aí, não vai. Eu não posso falar que não vai levar 1 hora, porque você começa a contar a história e a gente vai embora. Eu não Mas posso vale levar a uma hora, pena. eu tenho que dirigir uns 100 quilômetros ainda para casa hoje. Então vamos focar na próxima. Vamos focar na Fechado. próxima. Cara, Ok, a próxima são 3 itens só. 3 itens, Ever. 3 itens. tá bom. Tá? Tô Então aqui. espera um pouco que eu volto e aí você entra de novo eu te chamo. Gente, volta porque, meu, tá muito boa. Identidade da quiropraxia. Vamos lá.